Graça e paz, meus amados. É uma alegria podermos estar novamente juntos de forma virtual para glorificar o nosso Deus, para exaltar o bom nome do Senhor. Hoje nós, como servos de Deus, como cristãos, estamos em festas, celebrando a Páscoa do Senhor, né? E a Páscoa para o cristão ela tem um sentido diferente. A Páscoa para o cristão ela é a ressurreição do nosso bom Jesus. Jesus morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Hoje ele está à direita de Deus Pai e há de vir para buscar a sua amada igreja. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. A palavra do Senhor nos diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Nós podemos nos alegrar sabendo que nada, nem tribulação, nem angústia, nem a própria morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a se colocar na presença do Senhor neste momento. E vamos ter uma palavra de gratidão, uma palavra de louvor ao nome do nosso Deus. Santo Deus, nós nos alegramos nesta noite. Nós nos alegramos por saber que a nossa esperança, Cristo Jesus, ressuscitou dos mortos. Ó Pai Santo, nós te agradecemos, porque Ele voluntariamente veio viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Senhor Deus, o teu servo, o justo, com seu sacrifício, justificou a muitos. E nós, ó Pai, como servos do Senhor, neste momento te agradecemos. Muito obrigado por isso, Senhor. Porque hoje nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque Jesus, através de Jesus, veio a remissão para os nossos pecados. E a tua palavra é fiel quando ela diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nesse momento, ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e declaramos ao Senhor que nós somos pecadores. Nós declaramos ao Senhor que muitas vezes temos errado, temos falhado, temos, ó Pai, pecado. E nós, como servos do Senhor, crendo na Tua palavra,
onde diz que se confessarmos, nós seremos perdoados. Nós confessamos as nossas falhas. E nós te pedimos perdão, Senhor Deus. Nos purifica no sangue precioso de Cristo Jesus. No nome de Jesus, ó Pai, aceita a nossa adoração. Aceita o nosso louvor. Nós estamos, ó Pai, na Tua presença com este objetivo. Objetivo de Te cultuar, de Te adorar, ó Pai, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração como aroma suave ao Senhor. No nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a você que está em casa. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com você. Nós vamos cantar algumas canções. Queria convidar você, junto conosco, a exaltar, a louvar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de louvor, de adoração, em nome de Jesus. Amém? Pelo sol da manhã, Jesus, meu irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que
que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Tu és majestoso, Jesus. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os seus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os seus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Oh, oh, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és.
Glória ao nosso bom Deus. Meus amados, nossa igreja continua celebrando os aniversários, né? Nós temos alguns irmãos que estão fazendo aniversário nesta semana. E eu quero convidar o nosso presbítero, Célio Augusto, para agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aniversariando durante esta semana. Agradecer também pelos dízimos, pelas ofertas. Deus foi generoso, né, para com a igreja. Graças ao bom Deus, a arrecadação de alimentos foi farta. O Senhor Deus tem abençoado. Tem abençoado a sua vida. O Senhor tem abençoado-nos com toda sorte de bênçãos espirituais. E nós podemos chegar diante do Senhor com o nosso coração agradecido, falar: Senhor, muito obrigado, porque o que o Senhor tem me dado tem suprido as minhas necessidades. Então nós vamos agradecer ao Senhor neste momento. Amém. Vamos orar então, irmãos. Vamos agradecer a Deus então pela vida dos aniversariantes da nossa igreja, pela vida daqueles que o Senhor mais uma vez, né, abençoou com graça, com misericórdia e com mais um ano de vida. Vamos colocar na presença do Senhor a vida da nossa irmã Camila Nunes, do nosso irmão Tiago Marçal Petri, do nosso irmão Carlos José Machado, da nossa irmãzinha Késia Mota, né? E pedir a Deus que Deus esteja os abençoando. Amém? Senhor nosso Deus, é com alegria, Pai, que nós louvamos ao Senhor, Pai, mais esse dia, Pai. Agradecendo ao Senhor, Pai, pelo dom da vida. Agradecendo ao Senhor, Pai, por mais um ano de vida, Pai, que o Senhor concedeu, Pai, aos nossos irmãos e irmãs, Pai, que fazem aniversário, Pai, durante essa semana, durante, Pai, todo esse mês. Nós glorificamos o Senhor, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor tem sustentado, Pai, tanto as nossas vidas quanto a vida deles. E o que nós clamamos ao Senhor, Pai, é que o Senhor esteja guardando, Pai, a vida de cada um deles, Pai, desde aquele mais novo ao mais velho, Pai, que o Senhor guarde, proteja, dê crescimento, dê sabedoria, Pai, que todos eles, Pai, possam contar os seus dias, Pai, na Tua presença, Pai. Não permite, Pai, que nenhum se desvie, Pai, mas os guarda, Senhor. Os livra, Pai, de todo mal, Pai. Abençoa eles, Pai, com muitos dias de saúde, Pai. Abençoa eles, Pai, com muitos dias, Pai, de alegria na Tua presença, Pai. É o que nós clamamos ao Senhor, Pai. Também agradecemos ao Senhor, Pai, por ver a mesa das primícias farta, Pai, ali onde os irmãos ofertaram, Pai, os seus dízimos, Pai, as suas ofertas, Pai, para que outros irmãos pudessem ser abençoados, os nossos irmãos que encontram desempregado, aqueles, Pai, que clamam, Pai, por alimento, Pai, e nós podemos, Senhor, com a nossa pequena contribuição, Pai, abençoá-los, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque podemos, Pai, ajudar os nossos irmãos, Pai. Nós louvamos ao Senhor, Pai, pelos dízimos. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque nós encontramos, Pai, mesmo em meio, Pai, às dificuldades, Pai, nós encontramos irmãos fiéis, irmãos, Pai, que têm sido dispostos, Pai, a obedecer, Pai, e contribuir, Pai, na casa do Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa, Pai, os irmãos que ofertaram. Abençoa, Senhor, os irmãos, Pai, que dizimaram, Pai. O Senhor esteja, Pai, abençoando o emprego, a saúde, a família de cada um, Pai. E que, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão faltosos com o Senhor, o Senhor esteja, Pai, indo ao coração de cada um deles, Pai. Entendendo, Pai, que aquilo que o Senhor coloca na mão deles para administrarem, Pai, em primeiro lugar é do Senhor, Pai. Tudo é do Senhor, Pai. E depois, Pai, o Senhor permite que eles o administrem, Pai. Por isso que possam administrar da melhor forma, mas que sejam fiéis ao Senhor, Pai. Nos dízimos, nas ofertas, Pai. E na sua vida diária, Pai, de devoção, de amor ao próximo, Pai. De vivência, Pai, do Evangelho, Pai. Eu louvo ao Senhor. Agradeço ao Senhor, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos partir para a nossa mensagem. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Gênesis, capítulo 2.
do verso 15 ao verso 17. Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amados, na época da Páscoa, na época que nós passamos agora, na sexta-feira da Paixão, muitas pessoas perguntam: por quê? Por que que Jesus teve que morrer? E, meus amados, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vemos que havia uma lei. Como o texto que nós acabamos de ler, havia uma lei dada por Deus. Deus havia criado o homem, Deus havia olhado para a criação dele e dito: isto é muito bom, foi muito bom o que eu fiz. Mas Deus, então, não deixa esse homem andar de qualquer forma. O Senhor coloca diretrizes para os seus servos caminhar. E ali no jardim, o Senhor Deus colocou uma árvore. No meio do jardim, o Senhor colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor falou para Adão: Adão, você pode desfrutar de tudo que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerá. E nós, andando pela palavra, nós vimos o desfecho disso. E nós percebemos que ali no jardim também tinha uma presença de um inimigo. E esse inimigo, o diabo, prefigurado pela serpente, sabendo das consequências de se desobedecer a Deus, de deixar de obedecer à lei do Senhor, então ele chega para Eva já criada, Eva passeando no jardim, e propõe para Eva, e diz assim, lá em Gênesis 3, 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Meus amados, Deus sabe o que é melhor para nós. Somente Deus é capaz de conhecer o mal e não praticar. E naquele momento, quando Adão também tomou o fruto mordido por Eva e comeu, ele assinou a sua sentença de morte. A sua e de toda a humanidade. E aí hoje, alguns perguntam: como assim? O que eu tenho a ver com Adão? E é simples nós entendermos. O pecado, ele como uma doença mortal e genética, passa para todos os descendentes de Adão.
Lá em Romanos capítulo 5, verso 12, nos diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. A lei foi quebrada, o homem voluntariamente pecou. E o Senhor, então, em sua santidade, diz lá em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Uma morte eterna. Uma separação eterna do nosso Deus. Que nos esperava era isto. Davi escrevendo lá no Salmo de número 14, verso 2, nos diz assim, a partir do verso 2 e verso 3, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos estávamos condenados à morte eterna, à separação de Deus, à morte espiritual. Mas Deus, sendo totalmente justo, a justiça de Deus, ela não se negocia. Deus não inocenta o culpado. O Senhor não poderia passar a mão na cabeça de Adão e dizer: está perdoado, sem quebrar a lei por ele estabelecida. O homem, Adão, no dia que desta árvore, deste fruto comer, certamente morrerás. E meus amados, o Deus Trino, sendo totalmente santo, totalmente justo, em sua sabedoria, amor e graça, ele então traça um plano de salvação. Lembra, nós estávamos condenados, porque todos pecaram. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Eu e você, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que nós somos pecadores. Nós percebemos que, se depender de nós, nós queremos exercitar aquilo que a carne nos propõe. No entanto, Deus Trino traça um plano de salvação. E Cristo Jesus, o Deus Filho, embora sendo Deus, se esvazia da sua glória. Ele torna-se um ser humano. Ele vive uma vida de obediência à lei que Deus havia estipulado para o seu povo. Lá em Hebreus 4:15 nos diz assim: ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado, ele não vacilou. E Jesus, então, cumpre todos os requisitos da lei, assumindo a nossa dívida. Mas ele não apenas assume a dívida, ele paga, dando a sua vida como preço pelo pecado. O salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus não para aí, porque se parasse nós estaríamos perdidos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. Jesus cumpriu
todos os requisitos da lei, assumiu a nossa dívida, pagou a nossa dívida. E hoje, muitas pessoas na sexta-feira da Paixão, assistindo alguns dos filmes que passam sobre a paixão de Cristo, muitas pessoas olham para Jesus e pensam, coitado de Jesus. Coitado de Jesus, ele foi ultrajado pelo sistema religioso e político de sua época. Muitos acham que o diabo queria que Jesus morresse. Meus amados, se tinha um que sabia que a morte de Jesus não era uma derrota, mas sim uma vitória, a vitória do Cordeiro de Deus, esse era o diabo. Ele sabia que para que o Cordeiro, para que os nossos pecados fossem pagos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha que ser imolado. Seu sangue tinha que correr. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E até a vinda de Jesus, como símbolo daquele que haveria de vir. No judaísmo, muitos, todo ano, tinha que se sacrificar um cordeiro. O sangue desse cordeiro corria na tampa da arca, no caporê, para a expiação do pecado, apontando para algo que haveria de acontecer. E Jesus vem e paga o nosso pecado uma vez por todas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O diabo não queria que Jesus morresse. Ele sabia que para o Cordeiro tirar o pecado do mundo, esse Cordeiro tinha que ser imolado. E o inimigo, ele tenta fazer com que Jesus desista. Desista de passar pela cruz. Ele usa a boca de Pedro. Lá, também quando Jesus já estava crucificado, na cruz do Calvário, o diabo ainda tenta usar as suas artimanhas para fazer Jesus desistir da sua obra, para fazer Jesus descer da cruz, para fazer Jesus destruir toda a humanidade. Ele tinha poder para isso. Ele era totalmente Deus, mas também totalmente homem. Ali na cruz ele estava pagando o nosso preço como homem. Mas a sua natureza de Deus estava nele. Bastava uma palavra da sua boca. E os seres humanos seriam exterminados. O inimigo então tenta, mais uma vez, dissuadir Jesus. Lá em Mateus 27, 39, até o 43, nós vemos que o seguinte: os que iam passando blasfemavam dele, isto com Jesus já crucificado, meneando a cabeça e dizendo, balançando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. O inimigo joga a sua artimanha na boca de alguns homens,
para tentar fazer Jesus desistir da sua obra. Na sua crucificação tinha 2 ladrões. E um dos ladrões, um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Não és tu o Cristo? Então nos tire daqui. O inimigo de nossas almas, naquele momento, sabia que o proto-evangelho estava se cumprindo. O proto-evangelho está registrado lá em Gênesis 3,15. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus haveria de esmagar a cabeça do diabo. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, remidor, esmagou a cabeça do inimigo. E meus amados, como diz lá em Isaías 53:4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si, voluntariamente. E nas suas horas derradeiras na cruz do Calvário, Cristo então toma sobre si a culpa dos nossos pecados. Ele se faz maldição por nós. Ele assume a punição e a condenação que era nossa. Ele carregou a nossa culpa e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Cristo morreu em nosso lugar. Sua morte foi substitutiva. Por isso hoje os transgressores podem ser perdoados. Por isso que Jesus teve que morrer. Aquele que não pecou foi contado com os transgressores. Lá em João 10:17, por isso o Pai me ama. Jesus falando, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus morreu por nós e isso se deu numa sexta-feira. No sábado, os discípulos estavam intimidados, sem esperança. Estavam com a fé vacilante. Choravam a morte do seu mestre. Mas o sábado passou. E meus amados, nós, seguindo a história de Jesus, a sua morte e sua ressurreição, no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. No domingo de Páscoa, Cristo Jesus ressurgiu dos mortos. Cristo Jesus ressurgiu dos mortos. E meus amados, quando nós olhamos lá em Lucas 24:1, a palavra de Deus nos conta essa história. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo,
levando os ramos que haviam preparado, encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não achou o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como os preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. A pedra havia sido removida do seu lugar. O sepulcro estava aberto e vazio. Jesus havia ressuscitado. A pedra foi removida, meus amados, não para Jesus sair, visto que a matéria não servia de empecilho para o corpo ressurreto do nosso Senhor. Todavia, isto foi feito para servir de testemunho que verdadeiramente Jesus havia ressuscitado dos mortos, como ele havia dito. E a ressurreição de Cristo Jesus se tornou um fato histórico. Um fato histórico e comprovado. Jesus ressuscitou e apareceu a seus discípulos de forma triunfante. Mas ele não apareceu só a seus discípulos. A palavra nos conta que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, a partir do verso 3, nos fala assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente, depois de todos, foi visto também por mim. Paulo falando que Cristo Jesus foi visto por ele ressurreto, como por um nascido fora do tempo. A ressurreição de Jesus, o Cristo ressurreto, é um testemunho. A aparição dele é um testemunho para que nós creiamos que Cristo ressurgiu. A ressurreição de Jesus é um fato histórico que ficou tão vivo na mente de seus discípulos que eles se dispuseram a morrer e não negar aquele que os salvou. Meus amados, quase todos os apóstolos morreram martirizados por não negar a sua fé em Jesus. Ninguém se dispõe a morrer por uma mentira. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. E isto é um fato. E da mesma forma, como Jesus havia dito que ressuscitaria ao 3º dia, Ele também está falando através da sua palavra
irá voltar. Como da primeira vez, todas as profecias que ele deixou a respeito do seu nascimento se cumpriu. Hoje, todas as profecias em relação à sua volta estão se cumprindo. Jesus irá voltar. Sendo assim, lá em Amós, capítulo 4, palavras do profeta falando para o povo de Deus: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. E hoje eu digo: prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. O famoso rei da antiguidade, ele tinha em sua corte um palhaço, que era chamado de bobo. Um homem cheio de humor, que alegrava a todos os familiares da casa real. O rei um dia disse para o palhaço: aqui está uma varinha. No dia que você encontrar alguém mais bobo que você, entregue esta varinha. Passado alguns anos, o rei ficou doente. O palhaço então foi visitá-lo. E o palhaço então chega e pergunta: o Senhor está preparado para a eternidade? O rei olha para o palhaço e diz: não, eu não estou preparado para a eternidade. Então o palhaço pega a varinha e devolve para o rei. O Senhor é o mais tolo de todos os homens que já vi. Pois se preparou para viver, mas não se preparou para morrer. E, meus amados, a forma de nós nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor não é fazendo grandes obras. E a palavra de Deus vem e nos diz: não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é através das nossas obras que nós conseguimos a salvação conquistada por nós lá na cruz do Calvário. Não é por obras. A obra de Cristo já foi completa. Ela foi completa e eficaz. Ele pagou todo o preço dos nossos pecados. Sendo assim, o que nós precisamos de fazer para nos encontrarmos com o Senhor? O que você precisa de fazer para se encontrar com o Senhor? Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E como é que nós podemos nos preparar para encontrar com o nosso Deus? E a resposta é bem simples. A resposta está lá em Romanos 10, versículo 9. E nos diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Simples. Precisamos de reconhecer Jesus não somente como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Aquele que nos mostra o caminho. Nós fomos chamados para ser discípulos. O discípulo segue os passos do seu mestre. Nós temos um Senhor. O nosso Senhor
morreu a nossa morte. E nós, para sermos salvos, temos que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Crer do fundo do nosso coração. Isto é graça, meu. Essa fé, ela não vem de nós. Ela é um presente de Deus. Ela não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Então, diante disto, nós precisamos de apenas entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o resto Ele fará. Que Deus esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos fortalecendo em nossa caminhada, e que nós, como servos de Deus, possamos ter a certeza em nosso coração o porquê era necessário que Jesus morresse. Era necessário porque nós estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós estávamos mortos. Mas Deus, sendo rico em amor, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Jesus morreu para nos dar vida. E vida em abundância. Uma vida que vale a pena ser vivida. Se você não tem vivido esta vida, busque ao Senhor. Clame por misericórdia. Peça ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Que eu possa encontrar a salvação em Cristo Jesus. Somente através do agir soberano de Deus que nós encontramos essa salvação. Mas se você está ouvindo esta mensagem, se você está com seu coração contrito, se você está com seu coração quebrantado, é sinal de que Deus já está agindo na sua vida. Então, se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Jesus veio, nasceu, viveu sem pecado, cumpriu a lei e as profecias dos profetas. Jesus suportou morte de cruz. Jesus morreu. Ao terceiro dia, Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. E Ele vai voltar. Então, prepara-te para te encontrar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe. E que cada dia nós possamos estar mais perto do Senhor. E cada dia nós possamos buscar mais do Senhor para nós. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor para os seus servos. Que Deus te abençoe. O Senhor Jesus te deu uma semana de vitória, de alegria, de paz na sua presença. Alegria que o mundo não pode dar, o Senhor dá. Deus abençoe. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Logo após, quero convidar o presbítero Clerto para estar orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela misericórdia e a graça. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou teu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos orar? Você que está em casa, clame ao Senhor pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por mais esta palavra que Ele trouxe aos nossos corações nesta noite. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado pelo privilégio, a honra que o Senhor nos dá de podermos sermos filhos do Senhor, e nós como filhos temos que ter obediência ao Senhor. Por isso nos ajuda a fazer a soberana vontade do Senhor. Não deixe com que as circunstâncias em que nós passamos venha a nos distanciar do Senhor, mas que nós possamos buscar o Senhor a todo instante, a todo momento das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor foi capaz de entregar o teu único Filho na cruz do Calvário, derramar o teu sangue precioso por causa de todos nós pecadores. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor em primeiro lugar sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter uma vida de total dependência do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso povo, que o nosso povo não venha se desanimar, mesmo em dias difíceis em que nós estamos passando, mas que nós possamos sempre ter o nosso alvo, que é Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos clamar pelo nosso país, a nossa nação, a nossa cidade, e pedir ao Senhor que mesmo neste momento de ira do Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós,
Nós somos o teu povo que tem clamado o nome do Senhor, tem suplicado o nome do Senhor, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações e sarando a nossa terra, curando as nossas vidas, abençoando o nosso povo. Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas das nossas vidas. Amanhã inicia uma nova semana, que o Senhor esteja abençoando o nosso povo, que o Senhor esteja cuidando, livrando e guardando de todo mal, e que nós possamos sempre fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Receba as nossas orações, perdoa o nosso pecado e nos livra de todo mal. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que as consolações do Espírito Santo esteja sobre vós, e sobre vós permaneça, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma boa semana, para a glória do teu santo. Porque Ele vive, Na paz, Senhor Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está.